Para criar a boa sorte, é preciso preparar as condições favoráveis para a boa sorte. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso. Elas estão sempre presentes. Portanto, criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. O reencontro do Cavaleiro Negro com Merlin. Not cavalgou durante toda a noite. Ao chegar ao castelo, seu cavalo negro estava todo ensanguentado pelos golpes de chicote e das esporas que Not lhe infligia para chegar a tempo de colher o trevo mágico, que, segundo acreditava, teria brotado nos jardins do castelo. Assim que chegou ao seu destino, seu pobre corcel negro morreu de exaustão. Not cruzou a porta do castelo e cada um dos salões, derrubando com os golpes e chutes tudo que encontrava pelo caminho. Ele estava transtornado. A espada estava desembainhada e o seu rosto crispado, com os olhos vermelhos de raiva. Merlin, Merlin, onde está você? Não se esconda, pois vou encontrá-lo, Merlin. Ele resolveu ir para o verde e frondoso jardim do castelo, onde sabia que encontraria o mago. Lá estava ele no centro do jardim, firme e sereno. Mas o jardim já não era mais um jardim, mas um pátio cheio de azulejos. Durante as últimas 7 noites, os empregados do castelo tinham coberto ele com azulejos. Not, enfurecido, olhou para aquela cena e deixou a espada cair da sua mão. Por que você fez isso? Por que você cobriu o jardim de azulejos? Perguntou ele. Merlin respondeu. Porque, do contrário, você teria tentado me matar. Não aceitaria minhas explicações, e essa era a única forma de convencê-lo de que aqui não há trevos e de que a bruxa o enganou. Eu, Merlin, o mago, sei de tudo. Sabia que a bruxa lhe venderia a sorte e que quase nunca acontece. Também sabia que você viria ao meu encontro para me matar, e somente depois de procurar por horas e horas no jardim, constataria que o trevo mágico não estava ali. Eu precisava dissuadir você antes disso, pois não queria ter que lutar em vão. E aí, Not começou a perceber o seu erro. Tinha escolhido o caminho mais fácil. Ele sempre pensava que merecia a sorte, e naquele exato momento, no jardim do castelo, ao lado de Merlin, ele entendeu que estava errado. O mago continuou a explicar. Agora você já sabe. Merlin continuou a explicar. O trevo mágico não está aqui. Nasceu há algumas horas no bosque encantado, como eu prometi. Havia trevos mágicos mais que suficiente, inclusive para você. Mas você abandonou as suas chances. Não acreditou em si mesmo. E mais, esperou sempre que os outros o presenteassem com a sorte. Sua visão desse desafio foi muito limitada e desprovida da paixão, do entusiasmo, da entrega, da generosidade e da confiança necessária para conseguir quantos trevos mágicos da boa sorte você quisesse. Not deu meia volta e, sem espada e nem cavalo, andou até o seu castelo, onde permaneceu em total solidão por longo tempo. No dia seguinte, Cid chegou até a cidade. Foi diretamente até o castelo real para dizer a Merlin que havia encontrado o trevo mágico. Trevo da sorte limitada. Queria agradecer-lhe. Merlin, Merlin, olhe! E mostrou-lhe o punhado de trevos de 4 folhas. Trevos da boa sorte. Veja, não é apenas um trevo mágico. Há tantos quanto se queira. Claro, Cid, disse Merlin. Quando alguém cria as condições necessárias, pode obter tanta boa sorte quanto desejar. E por isso a boa sorte é ilimitada. E disse, quero lhe agradecer de alguma forma, Merlin. Quero lhe agradecer-lhe de alguma forma, Merlin. Devo isso a você. De jeito nenhum. Eu não fiz nada. Absolutamente nada. Foi você que decidiu ir ao bosque encantado. Você que aceitou o desafio entre centenas de cavaleiros. Você que aceitou o desafio entre centenas de cavaleiros. Foi você que resolveu trocar a terra, apesar de terem dito que nunca nasceriam trevos naquele lugar. Você que optou por compartilhar sua sorte com a Dama do Lago. Foi você que escolheu ele em frente em vez de adiar a limpeza dos galhos.
Você que percebeu o que era aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Compreendeu a importância de tirar as pedras do caminho quando parecia que tudo já estava feito. Foi você que decidiu acreditar para ver. Foi você que confiou no que havia realizado, mesmo quando lhe disseram que podiam vender-lhe a sorte. E Merlin acrescentou: o mais importante, Cid, foi você que decidiu não confiar no acaso para encontrar o trevo. Preferiu criar as condições para que ela chegasse até você. Você decidiu ser a causa da sua sorte. Parabéns. Cid despediu-se de Merlin com um afetuoso abraço, montou em seu cavalo branco e partiu em busca de novas aventuras. Passou o resto de seus dias ensinando aos outros cavaleiros. Cid passou o resto de seus dias ensinando aos outros cavaleiros e às pessoas comuns, inclusive às crianças, as regras da boa sorte. Agora que sabia criar a boa sorte, não podia guardar esse segredo somente para si, pois a boa sorte deve ser compartilhada. E Cid pensou que, se agido sozinho, teria sido capaz de criar tanta boa sorte somente em 7 dias, que não seria capaz de fazer todo o reino se cada um de seus habitantes aprendesse a criar a boa sorte pelo resto de suas vidas. E assim ele fez. Essa foi a história de Merlin e dos 2 cavaleiros no desafio do trevo de 4 folhas. Vamos relembrar agora a nova origem da boa sorte, uma das regras que aprenderam no último capítulo. Se criar a boa sorte é criar as condições favoráveis, a boa sorte, então, depende unicamente de você. A partir de hoje, você também pode criar a boa sorte. Vamos agora para a parte 3, o reencontro. O fim da história. Davi, que estava conversando com Vitor, estava apoiando os pés nos trevos que estavam ali no chão, sentado no banco. Ficaram refletindo alguns minutos e ambos pensavam em algo. Uma lágrima rolou pela face de Davi. O primeiro a falar foi o Vitor, que disse o seguinte: eu sei o que você está pensando, mas não quero que veja segundas intenções nas minhas palavras. Por quê? Perguntou Davi. Talvez você ache que é só uma fábula, que é um conto, não sei. Eu só queria fazer a boa sorte chegar até você, meu amigo. Eu estava pensando exatamente nisso, Vitor, na forma como essa história chegou até mim. O encontro com meu amigo de infância, que eu não via há 50 anos, colocou essa história nas minhas mãos. Vitor refletiu sobre o encontro casual com Davi. Um tremendo acaso. Isso tinha sido sorte e não boa sorte. Concluiu que a história da boa sorte tinha chegado a Davi por acaso. Que paradoxo, ele disse a Davi. É verdade, você conheceu a história da boa sorte por acaso. E Davi perguntou: você acredita nisso mesmo? Eu estava pensando exatamente o contrário. O contrário? Surpreendeu-se Vitor, que tinha contado a história, sem saber o que Davi estava se referindo. Ao contrário. Fui eu quem criei as condições para que a história chegasse até mim, para que a boa sorte viesse ao meu encontro. Você? Sim, Vitor, nós não nos encontramos por acaso. Nos últimos 4 anos, os piores que eu já vivi, a minha única esperança era encontrar o único amigo que eu já tive, você. Nestes anos não havia um só dia em que eu não procurasse o seu rosto em todas as pessoas que passassem por mim. E cada pessoa com quem eu cruzava, em cada sinal, nos cafés, nos bares, em todos os cantos da cidade, nunca deixei de olhar cada face esperando encontrar a sua. Você é um amigo único que eu tenho e o único que já tive. Imaginei muitas vezes que eu encontrava, visualizei várias vezes nosso encontro, assim como Cid. Ia crescer o seu... Jamais deixei de acreditar que aconteceria. Eu o encontrei porque eu quis encontrá-lo, Vitor. A história da boa sorte chegou a mim porque eu, sem saber, já a estava procurando. Visivelmente emocionado, Vitor disse a Davi: portanto, na verdade, você acredita que a fábula está certa, não é? Claro, continuou Davi, a fábula está certa. Não pode ser de outro modo. Nosso encontro é uma demonstração
de que eu também posso ser como Cid. Hoje fui eu quem criei a boa sorte. Eu também posso criar a boa sorte, não concorda? Concordo, exclamou Vitor. Será que eu posso acrescentar mais uma regra na sua história, amigo? Claro, disse o Vitor. E Davi continuou. A história da boa sorte nunca chega às suas mãos por acaso. Vitor sorriu e não era necessário dizer mais nada. Entre bons amigos, as palavras muitas vezes são desnecessárias. Eles se abraçaram de novo. Vitor foi embora, mas Davi ficou ali sentado no banco e voltou a apoiar os pés descalços sobre os trevos frescos do grande parque da cidade. E Davi notou que alguma coisa fazia cócega nos pés. Inclinou-se sem olhar, arrancou algo do chão que lhe tocava a pele. Parecia querer chamar sua atenção. Olhou para baixo sem olhar e arrancou algo que lhe fazia cócegas nos pés. Opa, era um trevo de 4 folhas. Davi decidiu aos 64 anos acreditar que poderia construir a sua boa sorte. E você, quanto tempo vai esperar para decidir fazer a sua própria boa sorte? Agora eu vou citar algumas pessoas da história da humanidade que também pensam dessa forma de criar a boa sorte. Nós vamos ver cada uma delas e nos inspirar com as suas frases. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Woody Allen. Circunstâncias. O que são circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. Napoleão Bonaparte. Só triunfa no mundo quem se levanta e procura a circunstância e as cria quando não as encontra. George Bernard Shaw. Muitas pessoas pensam que ter talento é uma sorte. Poucas, no entanto, pensam que a sorte possa ser questão de talento. Jacinto Bonavente. A sorte só fortalece a mente preparada. Isaac Asimov. A sorte é a desculpa dos fracassados. Pablo Neruda. O fruto da sorte só cai quando está maduro. Friedrich von Schiller. Acredito muito na sorte e descubro que quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Stephen Lincoln. Quanto mais eu pratico, mais tenho sorte. Gary Clay. Existe uma porta pela qual pode entrar a boa sorte, mas só você tem a chave. Provérbio japonês. A sorte não está fora de nós, mas em nós mesmos e em nossa vontade. Júlio Cruz. A sorte segue a coragem. Enio. A sorte ajuda os corajosos. Túlio Terence. A resignação é um suicídio cotidiano. Honoré de Balzac. Que a inspiração chegue não depende de mim. A única coisa que eu posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. Pablo Picasso. A sorte do gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Thomas Edison. O segredo de um grande negócio consiste em saber algo que mais ninguém sabe. Aristóteles Onassis.